Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então hoje, né? Continuação do livro de Samuel, capítulo 5 a capítulo 8, né? Vai continuar a história de Davi, a sua intimidade com Deus. E a Bíblia diz que Deus entregava nas mãos dos inimigos e o homem engrandeceu, ficou poderoso, conquistou a cidade de Jerusalém, estava na mão dos jebuseus, construiu para si casa. E desejava no coração fazer uma casa para Deus, né? Para que Deus pudesse habitar. A primeira coisa é que Davi começa a reinar com 30 anos. E se você ler Lucas capítulo 2, o ministério de Jesus começa aos 30 anos, logo após ele ser batizado. E vai durar 3 anos aproximadamente. O de Davi também. Davi reinou 40 anos em Jerusalém. 40 anos sobre Israel. Mas a Bíblia diz, né, que Davi começou a reinar quando tinha 30 anos, né? E em Jerusalém reinou 33 anos. Olha que coisa. É muita coincidência, né? Como Jesus começa com 30 anos e em Jerusalém 33. Então, Deus, ele promete para Davi que um descendente dele se assentaria para sempre em Jerusalém. O coração de Davi era um coração puro. E ele deseja fazer uma casa para Deus e Deus fala, aonde eu habitei até hoje, não habito em casa, mas um descendente seu, ele fará casa para mim e reinará perpetuamente. Então a gente tem que ver que ao mesmo tempo que fala de Salomão, Salomão não reinou perpetuamente. Na realidade, Salomão edificou uma casa, mas quem vai fazer a casa definitiva de Deus é Jesus. Em João 14:1, ele diz que foi para o Pai preparar lugar para nós. Agora você vai ler 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 6. Se você não sabe, a profissão de Jesus não é carpinteiro. Pastor, mas na minha Bíblia está escrito, esse é o carpinteiro, filho de José, no Evangelho de Marcos. Então no nosso meio, seus irmãos e irmãs, mas na realidade, a palavra tecton, no grego, pode significar carpinteiro, mas primeiro é construtor, pedreiro. Jesus trabalha não é com madeira, é com pedra. O texto que eu te falei para ler de Pedro diz que nós somos pedras vivas de um santuário, ou seja, de uma casa, de um tabernáculo, de uma morada de Deus, e nós somos as pedras vivas desse santuário, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. Então Jesus está construindo uma morada para você e a morada do Pai, que somos nós. Jesus, como pedreiro, ele trabalha com você, uma pedra viva na mão dele. Você é a casa espiritual de Deus. Ou seja, o descendente de Davi está construindo a casa. O descendente de Davi está fazendo morada para Deus, e essa morada é você, é a sua família, e é a igreja que ele caminha no meio. Então Davi, ele tinha esse desejo no coração de fazer essa casa, e Deus fala que o descendente dele vai fazer. E vai reinar para sempre. Jesus hoje reina, assentado à direita do Pai, e Deus sujeitou a ele todas as coisas. Agora ele vai vir ainda, falta cumprir uma missão: esmagar os inimigos debaixo dos pés e vencer definitivamente a morte para nós. Ou seja, quando ele voltar, ele nos arrebata e nós não morremos mais. E o diabo vai ser preso 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, 1 e 2. E depois ele vai ser julgado e lançado dentro do lago de fogo. E agora você vai ver o perigo que é quando uma pessoa inventa doutrina dentro da igreja, né? Davi agora, ele vai tirar a arca de Deus e vai transportar ela para Jerusalém. E o interessante é que ele coloca em cima de uma carroça. Se você lembra nos episódios anteriores, os filisteus foram atacados de enfermidade, de rato, por terem levado a arca do Senhor e devolver ela numa carroça. E Davi agora achou que o negócio é a carroça. A Bíblia, né, se você tem feito esse estudo, sabe, em Deuteronômio 17, que o rei de Israel tinha que fazer uma cópia da lei na mão, para não falar para Deus que ele não sabia. Você lê lá Deuteronômio 17, é bom se acompanhar e ler. Então ele tinha que ter um translado da lei, ler todos os dias, e ele teria que fazer essa cópia na mão. Ou seja, Davi sabia que o jeito certo de carregar a arca não é na carroça.
Havia 3 famílias de levitas, Coate, Merari e Gerson, e os coatitas colocavam a arca nos varais e nas costas, depois do sumo sacerdote tampar ela. Outra coisa que está escrito, que qualquer pessoa que colocar a mão nela, morre. Então, você vai ver que um episódio, né, que Uzá, ele coloca a mão na arca e cai morto na hora. A ira de Deus se acende e mata aquele homem. Sabe quem foi a culpa? De Davi. A culpa foi de Davi, porque Deus, ele não vai mudar a palavra dele para agradar ninguém. E Davi tentou mudar a palavra, carregando a arca do jeito que ele achava que deveria ser. E custou a vida de Uzá. Então, Davi fica com temor, põe aquela arca lá na casa de uma pessoa, e Deus abençoa aquela casa. E depois ele vai mandar buscar a arca da forma correta. Você vai ler no livro de Crônicas, que ele vai mandar agora os sacerdotes colocar ela nas costas e vai carregar nas costas como a Bíblia manda. O que é isso para nós hoje, hein? São doutrinas estranhas no nosso meio. Coisas que a Bíblia não estão na Bíblia. E os homens inventam, né? E criam doutrinas, e a igreja, a irmandade, ela vai e se apega a essas doutrinas. Eu quero dizer que um guia cego, um pastor louco, pode causar a morte das suas ovelhas. E mesmo um pastor ungido. Você está vendo aí, Davi era um pastor ungido. Eu acho que assim é melhor. Eu acho, matou Uzá. Eu já vi isso acontecer, deu certo, né? Então agora deve ser desse jeito. Aí matou Uzá. O jeito certo é o jeito da Bíblia. O jeito certo é o jeito que Deus deixou escrito. O que ultrapassar disso é do maligno. E Davi ultrapassou algo que Deus já tinha determinado de como deveria ser. Então a vida de Uzá, ela foi ceifada por causa da incompetência de Davi, por causa do liberalismo de Davi de querer carregar a arca de qualquer maneira. A arca do Senhor hoje somos nós, é a igreja, é a presença de Deus. E se pastores quiserem carregar ela de qualquer maneira, pode matar todo mundo. Mata as pessoas. Carregar a presença de Deus de qualquer jeito, na avacalhação, na piada, no imbróglio, na mentira, vai matar os Uzás da vida, que vão querer colocar a mão nessa doutrina louca que não é de Deus e morre. Então você está vendo aí o episódio da vida de Davi, né? Deus vai relatando Davi. E ele continua multiplicando para si mulheres. Leia Deuteronômio 17, Deus fala, não multiplique mulheres, não adquira muito dinheiro, né? E tenha cuidado de fazer o que está na Bíblia. Então Deus está abençoando Davi, mas essa questão de mulherada, dessas coisas todas, vai custar caro para ele. Caro. Eu quero dizer que Deus não te proíbe de nada. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Será que é isso mesmo? E aí vão querer adaptar a Bíblia ao mundo. Adaptar a Bíblia às carroças dos filisteus, né? E é isso aí que a gente escuta, né? Em vez de estar escutando, não, eu creio no Senhor Jesus e eu peço a Deus que toda a minha família seja salva, os meus vizinhos, o meu país. Não, eu estou querendo saber se eu posso ser igual ao mundo. Vai para o mundo de uma vez. Para que você vai ficar na igreja? Deus sonda mente e coração. Não tem jeito de esconder nada de Deus. Nada. Porque você ser hipócrita, você vai ser julgado pior do que o que está lá na prática do pecado. Como que a mão de Deus pesava sobre o povo dele, primeiro, mais do que os inimigos. Porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Hebreus 10:32 fala que horrível coisa é você cair na mão do Deus vivo. Lê lá, Hebreus 10, né, do 30 a 32. Então a gente tem que acordar enquanto há tempo, né? Acabar com esse jeito de transportar a arca na carroça e voltar para o jeito correto, do jeito bíblico, daquilo que a Bíblia diz. Então nós estamos acompanhando a história de um rei ungido, um homem segundo o coração de Deus. E Deus permite, né, que o homem ele tome o rumo que ele quer. Você vai ver que Davi era um homem mesmo, consultava Deus, e Deus dava estratégia de guerra para ele. Ele vai perguntar se ele deve subir contra os filisteus, ou seja, ele não falou assim, eu tenho tantos homens, eu sou um cara guerreiro, eu sou poderoso, eu vou vencer essas pessoas. Não. Senhor, o Senhor vai me entregar. Olha,
O Senhor vai me entregar? Porque ele sabia que a vitória depende de Deus. Não é da quantidade do homem de guerra, do poder dele, se ele manuseia bem a espada ou não. É Deus dá ou não dá. E Deus falou, pode subir. E Deus entregou os filisteus. E aí de novo os filisteus se levantam. E Davi outra vez, olha, ele já tinha vencido uma vez, ele podia partir para cima. Vou vencer de novo. Não. Ele consulta Deus. Deus, eu subo. E Deus muda a estratégia. Fala, agora você vai pela retaguarda, porque na sua frente vou eu. O dia que nós tivemos uma intimidade dessa com Deus, você pode saber que você não tem derrota mais nunca. A não ser que você queira cair na cilada do capeta como Davi. Mas olha a intimidade desse homem com Deus. Eu subo, sobe. Nunca saiu lá na frente por conta dele. E se ele fez isso, é derrota certa. Se subir sem consultar na força do braço, perde. O dia que ele ensoberbecer, ele vai pagar um alto preço. Você vai ver lá que ele vai mandar contar os homens de guerra dele lá na frente, você vai ver isso. E isso vai provocar, o quê? A ira de Deus sobre ele, porque quando a pessoa fica muito poderosa, rica, ele pode achar que a vitória que ele tem é as coisas que ele tem, a quantidade de força, Mas Deus é que dá a vitória. A Bíblia diz que Deus é que estabelece e Deus quem tira rei. É Deus que exalta e Deus que abate. Ele que levanta, é Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. O que Deus quer? Mude. Abandona a prática do pecado. Perdoa. Produz em você os frutos do Espírito. Seja cheio do Espírito. Para de andar na carne. Prega o Evangelho a toda criatura, porque brevemente aquele que prometeu voltará. Que Deus te abençoe e guarde você e sua família. Que venham momentos de paz na sua vida e no nosso país. Se for da vontade dEle, porque é Ele quem faz todas as coisas. Em nome de Jesus, fica na paz.